Eu deixei a pele dela preparada já. E só o olho que eu não mexi. E eu não passei nada. Por quê? Porque eu vou usar o corretivo. Quando eu apliquei a base, eu não passei a base eu não passei a base na pálpebra, não. Porque eu vou usar o corretivo. Uma técnica para vocês fazer com que essa sombra pigmenta é sempre bom usar um corretivo mais claro que vocês têm, independente se a pele dela é uma pele escura. Por quê? Eu vou usar esse corretivo aqui, ó, ele é um corretivo da Ruby Rose, ele tem uma cobertura muito alta e ele é claro, só que eu tenho que usar pouco corretivo. O corretivo vocês podem usar o mais claro que você tiver. Se eu vou passar o corretivo nessa pálpebra e usar um corretivo da cor da pele dela, eu não gosto porque a sombra não vai ficar tão pigmentada igual se eu usasse um corretivo mais claro. Eu sei que ela é tem um tom mais escuro, mas quando eu aplico um corretivo que é mais claro, e se eu usar um corretivo, uma sombra colorida, a sombra vai realçar muito mais. Então olha só, eu vou pegar com o aplicador mesmo e vou aplicar, ó, bem pouquinho. Pouco corretivo. Por que eu vou aplicar com um pincel? Ó, vou pegar um pincel de esfumar maiorzinho e vou passar em toda a pálpebra. Cuidado para não pegar muito produto. Porque você vai fazer, eu vou fazer um esfumado colorido, então eu vou usar mais de 3 sombras, mais de 3 tonalidades de cores. Então, quanto mais camada eu faço, mais tem perigo dessa sombra abrir e fazer buraco. Então, quanto mais fina a camada de corretivo você passar, menos risco você vai ter para essa sombra abrir. O que é a sombra quando a sombra abre, quando a sombra faz buraco? É quando você pigmenta, é quando você aplica a sombra na pálpebra e quanto mais você passa, mais ela vai abrindo. Ela não pigmenta, ela sai. Quanto mais você passa sombra, mais ela sai, ela não fica. Então isso a sombra abre e acaba fazendo um buraquinho onde você está tentando aplicar. E ó, o corretivo eu passo em toda a pálpebra. E eu vou até aqui pra fora porque a sombra que eu vou fazer hoje vai ser um esfumado alongado. O esfumado alongado, ele é uma técnica perfeita para quem para quem tem os olhos juntos. Por quê? Porque quando a gente alonga para fora, a gente faz com que o olho fique mais projetado para as laterais. Então, o esfumado alongado para a lateral, para fora, deixa o olhar mais levantado, inclusive, também. Não tem nada a ver vocês usar o corretivo branco. Tá vendo? O corretivo é bem mais claro que a pele dela. Só que eu vou camuflar essa base. Essa base não vai ficar desse jeito. Esse corretivo não vai ficar dessa cor. Por causa das tonalidades de sombra que eu vou aplicar aqui. Então ele vai sumir. Ele não vai ficar muito claro. Só na região abaixo das sobrancelhas. Porque a região abaixo das sobrancelhas é sempre bom vocês deixarem um pouquinho mais claro mesmo. Para iluminar. Agora para fazer a primeira... Ó, eu vou querer marcar acima do côncavo dela. Vai ser a primeira cor, o primeiro fundo que eu vou ter. É aqui, ó. Então eu não vou começar do cantinho do olho, não. Porque vai ser outra cor aqui. Eu vou vir com a cor laranja. Essa cor que eu vou usar da pedra da Ludurana. A cor mais laranjinha. Ó, quando vocês pegarem produto com pincel, vocês pegam e tiram o excesso. Então eu tiro o excesso assim, ó, batendo na mão mesmo. Pra quê? Pra não correr risco de esfarelar. Olha só a sombra que ficou aqui no meu pulso. É o resíduo que pode acontecer de cair aqui na pele dela. Então quando a gente tira o excesso do produto que tá no pincel, não tem tanto risco, pode acontecer, mas não vai ficar tão borrado aqui, ó. Não pode ficar muito borrado. O tanto que você puder evitar para não borrar embaixo vai facilitar o seu trabalho. Então, ó, eu vou pegando, passando em cima do côncavo e vou levando para fora. Se você tem problema em toda vez que em deixar as sombras mais marcadas, se você tem dificuldade em esfumar, olha só como é que minha mão está na ponta do pincel.
E aí, ó, é só a pontinha das cerdas que você vai mexer. É como eu sempre falo, não é a força da sua mão, não é o peso da sua mão, e sim a técnica que é trabalhada. Então, ó, quanto mais você faz movimentos circulares, ela esfuma mais. Se você fazer só um movimento, por exemplo, se eu pegar só daqui para fora, daqui de dentro e puxar para fora, ela pode começar a ficar marcada, dependendo do peso da sua mão. Mas quando eu tô fazendo assim, ó, em movimentos circulares, ele vai sendo esfumado. Assim que você terminar o olho, você já vai pro outro. Se eu passar a laranja nesse, no outro olho, você vai com a mesma sombra. A cada etapa você vai fazendo os dois. Que isso agiliza o seu atendimento. É melhor do que você fazer um e depois fazer o outro. Tô pegando mais produto até fazer com que essa sombra fique mais intensa. É como se a gente criasse camadas. E pra gente criar camada, a gente pega um pouco produto de cada vez. A gente não vai pegar um tanto no pincel e vai somando. Agora, no canto interno, eu vou fazer um cantinho branco. E para fazer o canto branco, vocês podem usar... a maioria das sombras brancas não consegue tanto pigmento. Então, olha, eu sempre gosto de fazer o canto interno para ficar realçado. Isso aqui é um potencializador de sombras. Ele é branco e ele é da Cigana, tá? Eu gosto de usar como base para sombras. Você pode usar como para sombras coloridas ou para sombras na cor branco. Se eu viesse aplicar o branco aqui, ó, ele não é pigmentar. E ele sai muito rápido. O branco não é tão pigmentado. Então, por isso eu preciso de um potencializador. Ele é como se fosse... Ele é um creme, tá? Esse potencializador. O cantinho branco, você sempre, ó, leva pra fora. Vou aplicar no outro olho, que aí eu esfumo depois dos dois. Você pode levar tanto pra... Quanto mais os olhos forem juntos, mais esse branco vai vir pra fora, tá? Agora eu vou vir esfumar com o pincel. E ó, eu tô dando batidinhas. Eu não tô arrastando, porque senão eu vou tirar o produto. Então, pra esfumar sem arrastar, então você tem que pegar um pincel bem fofinho pra esfumar. E agora sim você pode vir com a sombra branca em pó. Eu vou utilizar essa paleta aqui, que é da BFF. Eu vou pegar a sombra branca. Vou pegar o meu pincel, ele não é tão grande, só que ele é um pouco mais achatado. E vou aplicar no cantinho branco, em cima de onde você passou o potencializador. Vou tirar o excesso aqui, ó, que vai caindo sobre a pele, com o pincel de esfumar. Agora eu vou pegar o amarelo para passar depois do branco. Eu fiz o branco aqui no cantinho interno. Agora, para fazer as transições, eu vou começar com o amarelo. Então eu vou começar do canto externo, do canto interno para fora. Vocês já vão aplicando e esfumando, tá? Podem esfumando. E ó, só que eu tô esfumando dando batidinhas também. Eu ainda não tô fazendo movimentos circulares, não. Porque quando eu faço aqui, ó, a sombra fixa mais. Primeiro você aplica, depois você esfuma.
Ah, Esther, mas minha sombra não pigmenta, porque quanto mais eu passo, ele não pigmenta de jeito nenhum. Porque talvez você está vindo aplicando e já esfumando. Então, o segredo é você primeiro aplicar, porque essa sombra tem que fixar. Então, você aplica ele e depois que essa pele já recebeu essa sombra, aí você vem esfumando. Se eu não tivesse aplicado o corretivo antes de usar essas cores, elas não iam fixar. Essa sombra não ia fixar nessa pálpebra. E tá ficando tão evidente, tão realçada, por quê? Por causa do corretivo que eu apliquei. E eu usei um corretivo mais claro do que o tom dela. Agora, depois do amarelo, lembra que eu tô fazendo as transições. Eu vou utilizar esse roxinho, mas ele é um rosa mais fúcsia. Um rosinha meio puxado pro roxo. Olha, fiz o branco, amarelo, agora a transição do amarelo pelo laranja, né? Então, olha, cuidado para não ir muito em cima do amarelo, tá? Aqui você tem que ter bastante cuidado, porque tem que ter muita cautela para fazer a transição. Peguei mais produto e vou aos poucos criando a intensidade. Agora aqui, ó, já vou levando para fora também. Não peguei mais produto, o resíduo que sobrou que eu apliquei aqui no pincel, eu vou puxando pra fora. E aí você pode levar até o final das sobrancelhas. Agora a gente vai trabalhar o outro olho. Aos poucos para criar intensidade. E ó, aqui ó, vou fazer no côncavo. Eu vou fazer tipo formato de C, bem levinho, puxando para a região do canto interno. Ó, então eu vou, é como se fosse varrendo. Só para dar uma marcadinha no côncavo. Agora eu vou fazer, eu vou colocar um pouco de laranja entre o amarelo e esse roxinho, e esse rosa. Eu vou pegar um outro pincel menor. Toda vez que vocês forem fazer detalhes, tem que ser um pincel menor. Quanto mais o pincel é maior, o esfumado fica maior também. Então, quando o pincel é grande, é só para esfumado em uma área grande. Como é detalhe, eu vou usar um pincel menor. Por quê? A área que eu vou passar é de transição, então eu não posso espalhar sombra nessa pálpebra toda. Eu quero usar o laranja só entre o amarelo e o rosa. Se eu for esse laranja com um pincel muito grande, eu vou acabar aplicando a sombra onde eu não quero. Eu vou utilizar, olha, esse aqui é um pó compacto bronzeador. E eu vou usar ele como transição dessa sombra. Ele tem partículas de brilho. E vai dar um acabamento bem legal aqui. Porque é bronze, tá? Toda vez que vocês forem verem, né, um pó compacto ou um bronze, ele sempre vai vir brilho. Pra dar uma aparência mais de glow. E aí, como eu posso usar tanto para contorno e também gosto de utilizar para sombra. Então, o que você tiver aí, você pode adaptar para o seu uso. Ó, eu vou pegar o fixador para pigmentar melhor.
Quando o pincel está molhadinho mais de fixador, as sombras cintilantes elas pigmentam mais. E eu tô jogando esse brilhinho, esse cintilante, entre o amarelo e o rosa. Agora, para dar uma cintilância aqui, ó, no final das sobrancelhas, eu vou aplicar ele também abaixo das sobrancelhas. E olha só o glow que vai ficando. Que lindo que fica. Quando vocês forem aplicar uma sombra cintilante, se não pigmentar, é porque o pincel tá seco. Então vocês molham o pincel com um fixador ou com uma bruma. Ou então você aplica com o dedo. Porque se você aplicar com o pincel de esfumar, essa sombra cintilante, ela não pigmenta tanto se você tivesse molhado. Agora, para fazer o cantinho interno, eu vou utilizar essa cor, um azul, da paleta da Playboy. Como eu quero fazer só o cantinho, eu não quero usar muito espaço, então eu vou usar, ó, um pincel menor, tá? Esse pincel é o menorzinho que você tiver. Se você utilizar um preto aqui, ó, pincel menor, tá bom? Porque se eu utilizar um pincel muito grande, eu vou acabar passando na área toda. Eu quero criar só um detalhe. E vou bem rente aos cílios, dando batidinhas, para a sombra não esfarelar, não cair muito na pele. E aos poucos eu vou construindo essa área. Agora que eu apliquei, eu vou vir com o outro pincel para esfumar. Senão tá sem nada o meu pincel. E aí, ó, nas bordas eu esfumo. Quando eu esfumo com o pincel limpo, sem resíduo de sombra, você faz com que você não perca tanto a área que você quer esfumar. Se eu tivesse esfumado esse azul com o mesmo pincel que eu apliquei o azul, eu ia passar azul nessa área toda, porque estava sujo o pincel. Agora vamos trabalhar o outro. Bem rente aos cílios, tá? Olha a transição que vai criando. Toda essa mistura das cores, você vai ver as cores que podem combinar entre si. Geralmente a paleta, ela vem com as cores mais próximas, então você pode utilizar as cores mais próximas. Por exemplo, vou mostrar pra vocês. Eu utilizei o amarelo. Essas cores aqui todas são, se você usar elas todas, elas podem combinar. Então geralmente as paletas vai ter cores próximas, você pode combinar junto. Por quê? Eu utilizei o amarelo, utilizei o azul, utilizei o roxo, então são cores que se complementam. E aí, qual que você vai fazer primeiro, qual que você vai usar primeiro, você vai usar a sua criatividade. Ó, vou pegar mais um pouquinho daquele bronze e vou aplicar aqui. Tô vendo a necessidade de passar mais, porque não tá relacionando pra vocês. Agora, gente, eu vou fazer o esfumado inferior, da baixa linha dos olhos. E essa hora você vai ter que tomar muito cuidado, porque você está mexendo com sombras coloridas. Assim. Aí você pode pedir para seu cliente olhar para cima, para você consertar, geralmente que vai marcando as linhas de expressões, então você tem que estar atenta, para quando você for esfumar, essas linhas não estiverem abertas.
E as cores que eu vou utilizar embaixo são as mesmas, eu vou pegar cores que eu já usei em cima. Então, eu gosto de esfumar embaixo com o pincel chanfrado, tá? O que eu uso da Eudora, vou usar meu pincel de delinear, da ponta fina. Ó, estão vendo que eu tô usando meu dedinho para apoiar? Quando vocês fazem isso, vocês correm o menos risco para não ficar tremendo, se você estiver nervosa. Você tem que ter o dedinho de apoio. Agora com o delineador eu vou esfumar, porque eu usei um preto. Então eu vou pegar com o pincel chanfrado e vou utilizar o preto para esfumar bem na raiz dos cílios. Então você pode pegar o dedinho, puxar para baixo a pele e ir bem rente aos cílios. Você vai dando batidinha. Por favor, tem que ter bastante cuidado com o preto, porque o preto é a cor mais difícil para ser esfumado. Então você tem que ter bastante cuidado aos poucos. Tirar o excesso do pincel e ir aplicando bem devagarzinho, tá? Aos poucos. Se for com pressa, o trabalho não fica bem feito, porque você não consegue o esfumado perfeito. Lembra qual que eu usei? A primeira tom que eu usei foi esse laranjinho aqui. Então eu vou usar ele para esfumar abaixo do preto. Abaixo pra dentro. E aí você vai aplicar esse laranja abaixo do preto. Agora eu vou utilizar, ó, esse rosa fúcsia que eu usei, também em cima. Tiro o excesso. E vou fazer a transição. O legal para você esfumar abaixo é usar 3 cores, tá? Para criar uma transição e não ficar marcado. Agora eu vou utilizar esse bronzer. Eu molhei o pincel com o fixador e vou aplicar só aqui no canto interno. Antes de passar o rímel embaixo, gente, primeiro eu vou terminar agora em cima. Antes de começar a maquiagem, eu já cortei os cílios.
Então, quando você for fazer o atendimento, antes de começar, já meça os cílios dela, vê se vai caber nos olhos dela, se vai precisar cortar ou se não vai. Eu já olhei no início, porque assim eu não perco tempo. Aí, como eu sei que vai caber no olho dela, porque eu já medi, eu vou utilizar a cola. Eu vou logo passar a cola nesses cílios. E enquanto essa cola vai secando, você vai terminando outra coisa que precisa ser feito. Então, ó, eu aplico nas duas, logo. A cola que eu utilizo é essa aqui da Kiss New York, tá? Super Strong. É uma cola bem barata, é uma cola barata, é uma cola muito boa. Vou dar prova d'água também. Se eu não me engano, ele vende de 28, eu comprei de R$28,90 na farmácia indiana. Você encontra em farmácia, loja de maquiagem. Então, ó, passei em toda a base. Eu gosto de aplicar uma quantidade considerável. Eu não gosto de colocar muito pouco. E aí eu vou deixar secar. E enquanto seca, eu vou passar a máscara de cílios. Máscara de cílios em atendimento, você precisa utilizar uma máscara à prova d'água, tá, gente? Essa aqui é a máscara que eu uso, a prova d'água, é da Tracta. Porque a cliente, ela tem que certificar que essa máscara não vai borrar depois. Então, tudo que você for usar na área dos olhos tem que ser resistente. Porque imagina se esse cliente for no casamento, ela ficar emocionada e essa base, e esse rímel escorrer preto na pele dela. Então, é o seu trabalho que vai ficar feio, né? Então, você vai falar quem foi que fez. Ah, fulana que fez. Então, é o seu nome que tá aí na maquiagem. Você dá a sua assinatura na maquiagem. Então, não precisa aplicar muito rímel, tá? Eu aplico o rímel só para tirar o excesso, porque os cílios sujam de sombra, então fica claro. Como eu vou usar os cílios bem pretinhos, os cílios naturais dela tem que estar na mesma intensidade dos cílios postiços. Não pode ficar cinza, ela tem que ficar unida. Ó, como eu espero a cola secar, ele já vai dando a liga, porque eu quero aplicar esses cílios e essa cola esse cílio já tem que grudar no olho dela. Pra não ficar sambando esses cílios. Por que muita gente tem dificuldade de colocar os cílios? Porque não espera dar a liga dessa cola. E aí, ó, sempre você tem que colocar bem rente aos cílios naturais dela. Quando você espera dar a liga, você já coloca os cílios e ele já vai grudando na pele. Então facilita para você fazer com que cole mais rápido e não ficar perdendo tempo colando esses cílios. Você descobrindo o ponto certo para colar da cola, você não vai ter dificuldade. Cuidado na hora de colocar os cílios, você não colocar muito no canto do olho. Então depois que ela abre os olhos, você pergunta para o seu cliente se esses cílios não está incomodando o canto do olho dela, se não está pegando, se não está furando. Então os cílios não podem ser colados muito para cá, para dentro, no canto, porque a pontinha pode ficar incomodando. Então eu aplico e eu pressiono para dentro. Vou pressionando para ajudar na fixação desses cílios. Como eu tinha passado nos dois, eu vou colocar o outro também. Já deixei dando a liga. E vou pressionando, a mesma coisa que eu fiz no outro.
Quando você pedir para ela abrir o olho, você pede para ela abrir o olho, olhar para cima e aí você puxa essas duas peles para trás. Porque às vezes a cola pega nos cílios naturais dela para não ficar grudando. Pode puxar. E aí, ó, depois que ela abrir, você confere onde precisa ser, se algum lugar precisa ser mudado, tá? Essa é a hora, porque não fixou totalmente, porque você acabou de colocar. Então, se alguma coisa precisa ser reparada, essa é a hora. E agora eu vou fazer o delineado, vou passar o delineador aqui, ó, na base dos cílios. Toda vez que você for colocar os cílios postiços, você tem que esconder a cola com o delineador. E também não só a cola, o brilho, porque os cílios postiços ele tem um brilho natural já. Então quando eu passo o delineador ele é opaco, então ele fica bem pretinho. É feio quando os cílios ficam aquele aspecto brilhante na base. Porque fica parecendo algo mais artificial. E aí, ó, por que eu não utilizei, não passei o rímel antes de colar os cílios? Quando você aplica a máscara de cílios, não rente aqui os cílios dela, e aí depois você vem colar os cílios postiços, ela vai precisar fechar os olhos. E se você já tiver aplicado a máscara de cílios aqui, ó, nos cílios inferiores, quando ela fechar o olho, esse rímel vai borrar tudo aqui, porque não esperou o tempo secar. Então aqui vai agilizar mais um atendimento. Já colei os cílios, aí agora sim eu posso finalizar com a máscara de cílios. Porque já terminei, já finalizei o olho. Então, ó, por último, eu passo a máscara de cílios. Então você utilizar, ó, a máscara de cílios para passar, tem muita gente que tem dificuldade. Então, você utiliza sempre a pontinha do aplicador para conseguir atingir todos os cílios. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, de vai e vem. É só para sujar. Porque vai ficar, ó, tá vendo o resíduo de cola aqui nos cílios? Então, eu pego e vou passar o delineador em gel também aqui, ó, abaixo, para esconder esse branco. E ó, por último, aí eu vou reaplicar o fixador. Esse fixador que eu tô usando é da Eudora, é o Bruma Lift. Ele é um Bruma, só que ele tem fixador também, ele tem uma fixação. Então eu já passei o fixador, mas finalizei a sombra, eu também utilizo o fixador por último. Era rosa. Gente, e aí? Olha só, esse é o resultado. Me digam o que vocês acharam. E aí vocês reproduzindo essa técnica, não tem muita dificuldade, é só vocês seguirem todas as dicas que eu te dei aqui, tá? Fazer bem o esfumado correto. Então, ó, sempre pode brincar, usar a criatividade de vocês nas cores. Para utilizar, você poderia também fazer o esfumado embaixo, você poderia não utilizar o delineador em gel preto, tá? Lembra que quando eu utilizo o delineador em gel preto na linha d'água, eu deixo mais forte essa maquiagem.
tá? E se eu não utilizasse lápis preto, ele estaria um aspecto mais leve. Mas quando eu aplico a máscara, quando eu aplico o delineador em gel na linha d'água, ele fica com um olhar mais marcante e o olhar fica muito mais, principalmente nas fotos. Então essa maquiagem você pode usar em atendimento, dependendo se for uma aluna, se for uma cliente, né, mais ousada, uma cliente que tem mais personalidade. Então elas geralmente vão escolher esse tipo de maquiagem. Então isso tudo vai depender da personalidade dela. Geralmente as clientes vão pedir essa maquiagem um pouco mais ousada, um pouco mais forte. São as clientes que são mais decididas, que são mais determinadas. Então você vai analisar até nisso o temperamento dela. Então uma cliente que ela é mais calma, que ela é mais simples, que ela não conversa muito alto, que ela não fala muito alto, você pode notar que ela não vai querer uma maquiagem assim. Ela vai querer uma maquiagem mais simples possível, o mais clean possível. Então a maquiagem ela diz muito da personalidade, do temperamento dessa cliente.